muito boa noite a você que está nos acompanhando através da TV Kefas. O nosso muito obrigado. Está no ar o nosso Kefas Entrevista. E se você não segue a gente lá nas redes sociais, vai agora mesmo. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga, comente, interaja conosco e não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Assim você ajuda a nossa TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Assim você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. A lei que cria a campanha Junho Verde é uma proposta apresentada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, ao Congresso Nacional. A lei de número 14.393 altera a Política Nacional de Educação Ambiental para compor a campanha Junho Verde. E para falarmos sobre esse tema, estamos recebendo hoje com muita alegria no nosso estúdio o Bispo Diocesano de Governador Valadares, Dom Félix. Dom Félix, muito obrigada pela presença, é um prazer receber o senhor. Boa noite, Mirlene, boa noite, telespectadores. Para mim também é uma alegria muito grande poder estar aqui participando do Kefas Entrevista. E para começarmos, explica para a gente qual que é o principal objetivo da campanha Junho Verde. O principal objetivo é intensificar a conscientização dos fiéis católicos, mas também de toda a população, a respeito da importância do cuidado que devemos ter com a nossa casa comum, com o meio ambiente, mas também com as pessoas que habitam esse meio ambiente. Inclusive, a encíclica do Papa Francisco fala sobre o cuidado com a nossa casa comum. A aprovação dessa lei, como que é para a igreja ter essa aprovação, visando que todos os olhos começam a se voltar para a nossa casa comum, nosso meio ambiente? Eu acredito que foi um grande ganho para a igreja no Brasil a aprovação dessa lei pelo Congresso, uma vez que ela está em sintonia com a proposta da igreja de todos os tempos, mas sobretudo a proposta do Papa Francisco na Laudato Si, que é justamente a gente se preocupar com o meio ambiente, né, mas também com o ser humano, ou seja, com a ecologia integral, porque preocupar com o meio ambiente, com os animais, os seres vivos, as plantas, é importante, mas tem que saber que nós temos que nos preocupar com isso e cuidar com muito carinho de todo o planeta, que é a nossa casa comum, mas pensando nas pessoas que habitam e que habitarão, né? Então, não basta cuidar do meio ambiente em si, descuidando das pessoas. E esse Junho Verde quer mostrar justamente isso. Quer ser uma oportunidade de conscientização, de educação da população, a começar das crianças, dos jovens, nas empresas, nas igrejas e em demais instituições, para que tomem consciência dessa importância e comece a prática concreta dos cuidados necessários para com o meio ambiente. Não basta a gente saber de cor e salteado o que é preciso fazer, é preciso começar a nova prática, tomando os devidos cuidados naquelas coisas mínimas, como não jogar o papel no chão, não usar água de forma indiscriminada e assim por diante. O senhor falou uma coisa interessante, que é referente a cuidar da nossa casa, mas também pensar sobre que será a casa de outras pessoas futuramente. Esse cuidado com o nosso irmão, não é isso, Bispo? Sim, porque às vezes a gente pensa na ecologia, no meio ambiente, muito assim para agora e não nos preocupamos que não basta preocuparmos com o ambiente em si, mas temos que preparar as gerações futuras para que elas também possam cuidar do meio ambiente. Porque se o mundo está tão, se o meio ambiente está tão prejudicado, né, existe tanto
destruição do meio ambiente é porque justamente as gerações passadas e a nossa, por falta de conscientização, de sensibilização, estamos fazendo uso inadequado dos recursos naturais, e que são finitos, né? E destruindo justamente aquela casa comum que Deus deu para todos e não apenas para alguns, em vista muitas vezes de um lucro exorbitante que para alguns em detrimento e em prejuízo da maioria da população, sobretudo daquelas que sofrem o problema da degradação ambiental. E como que a igreja pretende tratar a relação da fé com o cuidado com o nosso meio ambiente? É que a fé, ela não é apenas algo individual. A fé cristã é uma fé herdada e que nós somos chamados a professá-la cada um pessoalmente e na comunidade. Mas a fé, ela tem várias dimensões. Ela tem a dimensão pessoal, né? Ela tem a dimensão comunitária, mas ela tem a dimensão socioambiental. Quer dizer, a verdadeira fé implica em eu me colocar diante de Deus, sentindo mesmo, tendo certeza que Ele é meu Pai, Pai de todos nós. De que, portanto, todos nós somos irmãos e devemos viver a fraternidade universal. Que eu sou uma criatura de Deus muito querida por Ele, feita com muito amor, eu sou muito bom, porque foi Deus que me fez. E que Deus deu o mundo para todos. E que, portanto, esse mundo foi dado para nós cuidarmos dele, não para destruí-lo. E muitas vezes, né, acontece o contrário. E com isso a gente tem visto o aumento da desigualdade, da fome. Inclusive a campanha da Fraternidade de 2023 veio novamente chamar atenção para esse tema, fraternidade e fome. Como a igreja vê aí essa conversação entre a fome e o meio ambiente? Então, tem tudo a ver. Porque os problemas ambientais, a degradação da natureza, o uso indiscriminado dos recursos, seja da terra, da água, do ar, tudo, e também dos minerais, né, das riquezas que estão no subsolo, isso enriquece imensamente alguns grupos poderosos e prejudica a maioria da população. E justamente são os pobres aqueles que mais sofrem as consequências da degradação da natureza, a ponto de passar fome. Se a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, depois de 5 anos pensando, refletindo, instituiu este ano a campanha da fraternidade sobre fraternidade e fome, é justamente porque a fome é uma realidade cruel. É um número muito grande de pessoas que não tem o alimento, ou tem alimento em quantidade mínima, ou então que um alimento que não dá a nutrição necessária. Falta, portanto, essa conscientização do ser humano que é possível usar a natureza, produzir muitos bens, sem por exemplo, prejudicar a natureza e, ao mesmo tempo, pensando não apenas na riqueza de alguns, mas, sobretudo, na partilha dos bens. Por exemplo, o Brasil. Ele é o país que mais produz alimento do mundo. Mas para exportar, para alguns ganharem muito, enquanto grande parte da população passa fome. Uma vez que o alimento deixou de ser algo apenas necessário para viver, mas se tornou um produto, uma mercadoria que se vende. E o cuidado da casa comum é justamente esse, o olhar para o nosso irmão, o cuidado também com o nosso irmão. E é por isso que, por exemplo, a agricultura familiar, essa é muito importante, porque se produz o alimento que toda a nossa população precisa, que os alimentos mais saudáveis, e com respeito à natureza e, ao mesmo tempo, favorecendo aqueles mais pobres para que eles possam produzir e vender aquilo que produz.
Bispo, nós iremos para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós ficaremos aqui esperando por vocês. Amados irmãos, amadas irmãs, acompanhem todos os dias comigo o programa Ave Maria às 18 horas da TV Kefas. Eu aguardo você. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte desta campanha. É simples e fácil. Basta você se tornar o nosso colaborador. É com sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200. 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100. 2.000 colaboradores que nos ajude com pelo menos R$50. E 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e sua família. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista, hoje falando sobre a campanha Junho Verde e recebendo em nosso estúdio o Bispo Diocesano de Governador Valadares, Dom Félix. Bispo, quais são as ações tomadas pela Igreja para promover essa campanha? Primeiramente, é a questão da divulgação, da sensibilização da população para que, tomando consciência da campanha, do seu conteúdo, dos seus objetivos, das suas metas, as pessoas possam, conhecendo, abraçá-la. Em segundo lugar, a própria conscientização em si, nos mais diversos níveis e através das diversas instituições e segmentos da sociedade, vão ajudar as pessoas a começar a pôr em prática, né, justamente hábitos saudáveis que ajudam no cuidado com a natureza, na proteção do meio ambiente, mas também, que eu digo, pensando nas pessoas que habitam esse meio ambiente, sobretudo aqueles mais pobres, os mais necessitados, que precisam da nossa ajuda. E a campanha Junho Verde ela é promovida pelo Poder Público Federal, Estadual, Distrital e Municipal, em parceria com escolas, empresas e também com a Igreja. Como o senhor vê essa corresponsabilidade de todos os setores? Olha, se todos os setores assumirem de fato essa corresponsabilidade, essa cooperação, será uma grande riqueza, porque a campanha Junho Verde terá grande possibilidade de êxito, como tiveram as outras campanhas, né, que acontecem em cada mês, né?
Mas é necessário justamente isso, é humildade da parte de todo mundo e disponibilidade de cada setor, de cada governo, colaborar dentro das suas possibilidades. E aí que é o grande desafio, porque nós vivemos num mundo polarizado, dividido, e que muitas vezes, até dentro da Igreja Católica, as pessoas não se ajudam mutuamente porque o outro pensa diferente, tem modo de fazer as coisas diferentes, e isso não é bom. Então é preciso a gente unir forças com muita humildade e com muita disposição de servir realmente essa causa que é muito justa, que é muito válida, que é conscientizar a população sobre a importância da ecologia integral, que implica tanto cuidado com a natureza como com a população que a habita. E a ecologia integral, o Papa Francisco também aborda muito esse tema. A igreja, ela tem vindo à frente de temas fundamentais para a nossa sociedade. Mas é bom que essa conversação existe para com todo o público. Como a igreja vê essa presença ativa em todos os segmentos da nossa sociedade? É importante, por exemplo, estar em todos os segmentos, porque aí vai se difundindo melhor uma cultura do cuidado com a natureza, com a casa comum. Que eu já disse no começo e repito, não basta ter conhecimento das coisas. Tem muitas coisas que nós temos conhecimento e nem por isso fazemos. Agora, vai criar uma cultura, um jeito novo de ver as coisas e de fazer as coisas, tomando os devidos cuidados para preservar a natureza, preservar inclusive os prédios públicos, que muitas vezes são pichados, destruídos, não são cuidados, para ter respeito para com os bens particulares das pessoas, né? As propriedades particulares, que embora elas tenham uma função social, sempre é preciso e é necessário o respeito e o cuidado, a proteção, tanto da parte do Estado, quanto da parte do cidadão. E, sobretudo, daqueles que são cristãos, que professam a fé católica, a fé cristã, e que têm a obrigação de entender que todo este mundo nos foi dado por Deus para nós cuidarmos dele, e que todos têm direito de ter o necessário para sobreviver, que todos têm direito de ter um mundo bom, um mundo melhor, mais saudável, um mundo onde a gente possa habitar sem maiores problemas, sem tantos desastres ambientais, como tem acontecido, como aconteceu em Mariana e Sobradinho e assim por diante. Bispo, a gente falou ali no primeiro bloco que é um avanço essa lei para a nossa igreja, para a sociedade como um todo. Mas quais foram os desafios enfrentados até aqui, até ela ser aprovada para essa lei? Quais foram os desafios? O grande desafio, primeiramente, é conseguir algum deputado que a apresentasse ao Congresso Nacional, né? Segundo, é que lá dentro as bancadas são as mais diversas. E tem aquelas bancadas de parlamentares contrários a essa proteção do meio ambiente. São justamente aqueles do agronegócio, da mineração, que estão a favor desses grupos e que, logicamente, a proteção do meio ambiente, o cuidado com a casa comum não lhes interessa. Mas, graças a Deus, essa lei foi aprovada e foi promulgada pelo presidente em exercício na época, o Jair Bolsonaro. Que benção. Bispo, nós iremos novamente para um breve intervalo, mas não saiam daí que ainda tem muito bate-papo para acontecer. Olá, eu sou o Marcos Túlios e vou estar com você toda semana aqui na TV Kefas, trazendo temas ligados à primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. E também vamos aprofundar as reflexões sobre o processo do Sínodo sobre Sinodalidade, que acontece até 2023. Igreja Sinodal, toda semana aqui na TV Kefas. Eu te espero. Del glorioso corpo e del precioso
Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7h da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte desta campanha. É simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200, ou 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100, ou 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50, ou 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e sua família. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18h30. Esta mesma novena também vai ao ar às 8h da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista, recebendo o Bispo Diocesano de Governador Valadares, Dom Félix, falando sobre a campanha Junho Verde. Dom Félix, como que os cristãos eles podem se envolver nessa campanha de forma concreta? Primeiramente, tomando consciência do que consiste essa campanha. Segundo, unindo forças para realizar pequenos projetos que visem a educação, né, para o cuidado com a casa comum, mas, ao mesmo tempo, para a preservação do meio ambiente. Campanhas pequenas que já existem, como, por exemplo, ajudar na coleta seletiva do lixo, selecionando devidamente o que é plástico, o que é papel, o que é lixo orgânico, até para facilitar para os catadores e catadoras de materiais recicláveis da Ascarf, da Ascanave, para que eles facilitem o trabalho deles, porque o trabalho deles é importante. E eu acho que nós, cristãos, precisamos ter essa consciência. E também, eu acredito que é muito importante, começando, seja nas paróquias, nas comunidades, nas nossas casas, a fazer a coleta seletiva, a adquirir hábitos simples, pequenos, mas que denota a nossa consciência com o cuidado com a casa comum, com o meio ambiente. Não jogando as coisas em qualquer lugar, não descartando lixo em qualquer lugar, como acontece muito, e, ao mesmo tempo, trabalhando também para compreender sempre mais que a população mais pobre, ela precisa dos nossos cuidados. Ela precisa ser acolhida, porque a casa comum, a nossa casa comum, o meio ambiente, ela é importante, mas as pessoas que habitam essa casa comum, como, por exemplo, os moradores de rua, merecem o nosso respeito, o nosso cuidado.
porque ninguém, por exemplo, está na rua porque quer. Sempre tem uma causa por trás. Pode até ser o uso de droga, mas na maioria das vezes é a pobreza, a falta de condições de pagar o aluguel, o desemprego e, por isso, às vezes descamba até para o uso do álcool e das drogas. Então, essa campanha deve nos levar não apenas a nos preocupar com o meio ambiente em si, mas também com o ser humano que habita esse meio ambiente, sobretudo aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que precisam da ajuda da população e precisam, sobretudo, não apenas de uma assistência social, mas de serem promovidas, para que tenham condições de viver uma vida mais digna neste mundo que deve ser melhor cuidado por todos nós. E tudo está interligado. A gente falou ali sobre a campanha da fraternidade, como ela tem essa relação com o nosso meio ambiente. Então, o cuidado da casa comum é o cuidado com o nosso irmão, é cuidado com o nosso meio ambiente. E muitas coisas que a gente vê hoje tem a ver com essa falta de cuidado com o nosso meio ambiente, não é isso? Isso mesmo. Infelizmente, às vezes, a falta de cuidado com o meio ambiente é tão grande que as pessoas vão perdendo a sensibilidade sobre isso. Por exemplo, descarta-se as coisas em qualquer lugar, né? Não cuidam, por exemplo, dos jardins, dos prédios públicos, pelo contrário, né? O pior de tudo, consome-se demais e descarta-se demais as coisas. E, além disso, o que é muito ruim também é que é mais fácil, às vezes, culpar os órgãos públicos do que tomar iniciativa para melhorar a situação. Vou dar um exemplo. Às vezes, as pessoas denunciam, até na TV, lugares que estão jogando lixo, descartando indevidamente lixo ou outras coisas que não deviam. Mas são as pessoas que fazem isso. São as próprias pessoas. E às vezes a mesma pessoa que denuncia é aquela que também comete os mesmos erros. Por isso que não basta tomar consciência intelectualmente. É preciso criar uma nova cultura. A cultura do cuidado com a casa comum, cuidado com o outro, seja lá quem for, mas sobretudo com os mais pobres, os mais necessitados. Às vezes a gente joga um papel de bala ali no chão, aí pensa assim, é só um papel. E é justamente isso que o senhor falou. Quantas pessoas passam por ali e fazem esse mesmo descarte? Então, é pensar em si, porque é a nossa casa, e pensar também no próximo, esse cuidado. Bispo, o que a igreja espera a longo prazo dessa campanha Junho Verde? Olha, o grande sonho da igreja é que, de fato, essa campanha seja impregnada na consciência e na vida de comunidade, na vida em sociedade, para que as pessoas comecem a viver um novo modo, a ter hábitos mais saudáveis, não somente no sentido de buscar uma vida mais equilibrada, mais saudável, mas também cuidando melhor de si mesmas e do meio ambiente, nos mais diversos lugares, assumindo a responsabilidade e a iniciativa de sempre procurar fazer o melhor no sentido de cuidar melhor da cidade, da sua casa, da sua rua, do seu bairro. E até mesmo, às vezes, denunciando aqueles que não estão correspondendo a essa expectativa. E o poder público também, o que a gente espera muito, que ele cumpra o seu papel. Porque, às vezes, é justamente o poder público o primeiro que descumpre essas normas, essas práticas de cuidado com o meio ambiente.
Dom Félix, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa sobre o cuidado com a nossa casa comum. Então, meu irmão, minha irmã, procure participar intensamente dessa campanha Junho Verde. Procure vestir essa camisa. Procure se inteirar cada vez mais a respeito dos objetivos, do que você pode fazer concretamente. Procure ser um divulgador dela. Mas, sobretudo, antes de mais nada, procure começar em casa, na casa do seu coração, na sua casa, a mudar esses hábitos para que o meio ambiente seja melhor cuidado e nós possamos deixar para os nossos filhos e netos um mundo melhor, um mundo melhor habitável do que está sendo agora. Bispo, muito obrigada pela presença, foi um prazer receber o senhor aqui e falar desse tema que é tão importante e necessário. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E a você aí de casa, nós estamos chegando ao fim do nosso Kefas Entrevista, mas continue acompanhando a programação da nossa TV Kefas. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa.